Capítulo 4 – Atalho até cogumelos. Na manhã seguinte, Frodo acordou descansado. Estava deitado no abrigo de uma árvore viva, com ramos entrelaçados que desciam até o chão. O leito era de grama e samambaias, fundo, macio e com um cheiro exótico. O sol brilhava através das folhas que se agitavam, ainda verdes, no topo da árvore. Pulou de pé e saiu. Sam estava sentado na grama perto da borda da floresta. Pippin, em pé, estudava o céu e o tempo. Nenhum sinal dos elfos. Deixaram frutas e bebida, e pão, disse Pippin. Venha comer. O pão está quase tão bom como ontem à noite. Eu não queria deixar nenhum para você, mas Sam insistiu. Frodo se sentou ao lado de Sam e começou a comer. Frodo se sentou ao lado de Sam e começou a comer. Quais são os planos para hoje? Perguntou Pippin. Chegar a Buqueburgo o mais rápido possível, respondeu Frodo, voltando a atenção para a comida. Você acha que veremos algum sinal daqueles cavaleiros? Perguntou Pippin animado. Sob o sol da manhã, a perspectiva de encontrar uma tropa inteira deles não lhe parecia muito alarmante. Provavelmente sim, disse Frodo, não apreciando muito o lembrete. Mas espero atravessar o rio sem que nos vejam. Gildor lhe revelou alguma coisa sobre eles? Não muito, apenas insinuou coisas com frases enigmáticas, respondeu Frodo evasivamente. Você perguntou alguma coisa sobre eles farejarem? Não discutimos isso, disse Frodo, com a boca cheia. Deveriam ter discutido. Tenho certeza de que é muito importante. Nesse caso estou certo de que Gildor se recusaria a explicar, disse Frodo secamente, e agora me deixe um pouco em paz. Não quero responder uma lista de perguntas enquanto como. Quero pensar. Puxa vida, disse Pippin, durante o desjejum, e andou em direção à borda da floresta. Da mente de Frodo, aquela manhã clara, traiçoeiramente clara, pensava ele, não tinha expulsado o medo da perseguição, e ele ponderava as palavras de Gildor. A voz alegre de Pippin chegou-lhe aos ouvidos. Estava correndo sobre a grama verde e cantando. Não. Eu não poderia. Disse ele consigo mesmo. Uma coisa é levar meus jovens amigos para passear pelo condado, até ficarmos famintos e cansados, quando temos boa cama e comida. Levá-los para o exílio, onde a fome e o cansaço podem não ter cura, é bem diferente, mesmo que se julguem dispostos a vir. A herança é só minha. Nem Sam acho que devo levar. Olhou para Sam Gange e percebeu que ele o observava. Bem, Sam, disse ele, que acha disso? Vou deixar o condado o mais rápido que puder. Tomei a decisão de não esperar nem um dia em Cricôncavo, se isso puder ser evitado. Muito bom, senhor. Você ainda quer vir comigo? Quero. Vai ser muito perigoso, Sam. Já está perigoso. Existem grandes chances de nenhum de nós voltar vivo. Se o senhor não voltar, então certamente também não voltarei, isto é certo. Não o deixe. Disseram para mim. Deixá-lo, eu disse. Nunca pensei nisso. Vou com ele, mesmo que suba até a lua, e se qualquer um daqueles cavaleiros negros tentar impedi-lo, terão que se ver com Sanganji, eu disse. Eles riram. Quem são eles, e de que está falando? Os elfos, senhor. Conversaram comigo ontem à noite, e pareciam saber que o senhor estava indo embora, então não vi motivo para negar isso.
Que povo maravilhoso, os elfos, senhor! Maravilhoso! São mesmo, disse Frodo. Você continua gostando deles, agora que os viu mais de perto? Eles parecem estar um pouco acima do meu gostar ou desgostar, por assim dizer, respondeu Sam devagar. Parece que não tem muita importância o que acho deles. São muito diferentes do que esperava, tão velhos e jovens, e tão alegres e tristes, de certo modo. Frodo riu de Sam, bastante surpreso, como quem esperasse enxergar algum sinal externo da estranha mudança que se operara nele. Não parecia a voz do velho Sangange que julgava conhecer. Mas era o mesmo Sangange ali sentado, a não ser por sua expressão extraordinariamente pensativa. Você acha necessário deixar o condado agora que seu desejo de vê-los já se realizou? Perguntou ele. Sim, senhor. Não sei como dizer isto, mas depois de ontem à noite me sinto diferente. Parece que enxergo mais longe, de certa maneira. Sei que vamos pegar uma estrada muito longa, para dentro da escuridão, mas sei também que não posso voltar. O que quero agora não é ver os elfos, nem dragões e nem montanhas, não sei direito o que quero, mas tenho alguma coisa para fazer antes do fim, e ela está lá na frente, longe do condado. Preciso passar por isso, se é que o Senhor me entende. Não entendo muito bem, mas percebo que Gandalf escolheu para mim um bom companheiro. Estou contente. Nós vamos juntos. Frodo terminou de comer em silêncio. Então, levantando-se, examinou a região diante dele, e chamou Pippin. Todos prontos para partir? Disse ele enquanto Pippin subia correndo. Precisamos ir imediatamente. Dormimos até tarde, e temos muitas milhas pela frente. Você dormiu até tarde, disse Pippin. Já estou acordado há muito tempo, e estamos só esperando você terminar de comer e de pensar. Já terminei as duas coisas. E vou partir para a balsa de Buqueburgo o mais rápido possível. Mas se for pela estrada que deixamos ontem à noite vamos ficar dando voltas. Vou sair daqui, cortando o caminho pelo campo. Então você vai voar, disse Pippin, você não vai encontrar atalhos em lugar algum neste trecho. Mas de qualquer modo podemos fazer um percurso mais curto que a estrada, respondeu Frodo. A balsa fica a leste da Vila do Bosque, mas a estrada grande faz uma curva para a esquerda, dá para ver um cotovelo ali ao norte. Ela contorna o extremo norte do pântano, a fim de encontrar o caminho que vem da ponte sobre Tronco. São muitas milhas fora do rumo. Poderíamos economizar um quarto da distância se fôssemos em linha reta daqui onde estamos até a balsa. Todo atalho dá trabalho, argumentou Pippin. O campo é acidentado por essas bandas, e existem atoleiros e todo tipo de dificuldade lá embaixo no pântano. Conheço a região naquelas partes. E se está preocupado com os cavaleiros negros, não vejo por que encontrá-los na estrada seja pior do que numa floresta ou num campo. É menos fácil encontrar pessoas nas florestas e campos, respondeu Frodo, e se a expectativa é de que você esteja na estrada, existe mais chance de ser procurado na estrada, e não fora dela. Muito bem, disse Pippin, seguirei você por todos os atoleiros e valas. Mas o caminho é difícil. Contava em passar pelo Perca Dourada em Tronco antes do pôr do sol. Lá servem a melhor cerveja da Quarta Leste, ou pelo menos serviam, faz muito tempo que não experimento. Isso resolve o assunto, disse Frodo, todo atalho dá trabalho, mas hospedarias dão mais ainda. A todo custo temos de nos manter longe do Perca Dourada. Queremos chegar a Buqueburgo antes de escurecer. O que me diz, Sam? Vou junto com o senhor, senhor. Frodo, disse Sam, mesmo tendo um pressentimento oculto e sentindo um grande pesar por perder a melhor cerveja da Quarta Leste. Então, se temos de nos embrenhar por atoleiros e urzes, vamos já, disse Pippin. O calor já estava quase igual ao do dia anterior, mas nuvens começavam a chegar do oeste. Parecia que ia chover.
Os hobbits desceram aos tropeços por uma ladeira verde e íngreme e se enfiaram entre densas árvores lá embaixo. A direção escolhida deixava a vila do bosque à esquerda e cortava num plano inclinado através dos maciços de árvores que se estendiam na face leste da colina, até que alcançassem as planícies à frente. Então poderiam ir direto para a balsa pelo campo que era aberto, a não ser por algumas valas e cercas. Frodo calculava que teriam de caminhar 18 milhas, indo em linha reta. Logo descobriu que a floresta era mais densa e emaranhada do que parecera à primeira vista. Não havia trilhas na vegetação baixa, e eles não podiam avançar muito rápido. Quando alcançaram o final da ladeira, encontraram um riacho que vinha das colinas lá atrás e corria sobre um leito profundo, do qual subiam margens íngremes e escorregadias, cobertas por arbustos espinhosos. Muito inconvenientemente, o riacho cortava a linha que tinham escolhido. Não podiam saltar por sobre ele e nem atravessá-lo sem ficar molhados, arranhados e enlameados. Pararam, imaginando o que fazer. Primeiro obstáculo, disse Pippin, com um sorriso melancólico. Sanganji olhou para trás. Por uma abertura nas árvores, passou os olhos pelo topo da ladeira pela qual tinha descido. Olhem, disse ele, agarrando o braço de Frodo. Todos olharam e na encosta, de pé, contra o céu, viram bem acima deles um cavalo. Ao lado, uma figura negra, imediatamente desistiram da ideia de voltar. Frodo foi à frente, e se enfiou rapidamente pelos densos arbustos que ladeavam o riacho. Ufa! Disse ele a Pippin, nós dois estávamos certos. O atalho já deixou de ser em linha reta, mas conseguimos um esconderijo bem na hora. Você tem bons ouvidos, Sam. Consegue escutar alguma coisa vindo? Ficaram todos quietos, quase prendendo a respiração para escutar, mas não havia nenhum ruído indicando que estavam sendo perseguidos. Não acho que ele tentaria trazer o cavalo ladeira abaixo, disse Sam, mas acho que sabe que viemos por aqui. É melhor irmos andando. Ir indo não foi nem um pouco fácil. Tinham mochilas para carregar e os arbustos e espinheiros relutavam em deixá-los passar. Impedido pelo maciço de colinas atrás deles, o vento deixara de soprar, e o ar estava parado e abafado. Quando finalmente forçaram o caminho em direção ao terreno mais aberto, estavam com muito calor, cansados e arranhados, e também não sabiam ao certo em que direção caminhavam. Na planície as margens afundavam, e o riacho ficava mais largo e mais raso, indo em direção ao pântano e ao rio. Mas este é o córrego de tronco, disse Pippin, se é que vamos tentar voltar para nosso caminho, temos imediatamente de atravessar e ir à direita. Foram atravessando o riacho, e se apressaram em direção a um espaço aberto amplo, coberto de juncos e sem árvores, na margem oposta. Mais além encontraram um cinturão de árvores, em sua maioria altos carvalhos, entremeados aqui e ali com olmos e freixos. O solo era bastante plano e havia pouca vegetação rasteira, mas as árvores estavam muito próximas para que eles pudessem enxergar muito longe. Súbitas rajadas de vento levavam as folhas pelos ares, e gotas de chuva começaram a cair do céu carregado. Então o vento foi parando e a chuva começou a cair forte. Avançavam com dificuldade, o mais rápido que conseguiam, em meio a tufos de grama e montes de folhas mortas que boiavam na água, enquanto a chuva tamborilava e escorria por toda a sua volta. Não conversavam, mas olhavam para trás e para os lados. Depois de meia hora, Pippin disse: Espero que não tenhamos virado muito em direção ao sul e que não estejamos andando ao longo da floresta. O cinturão não é muito largo, diria que não ultrapassa 1 milha e já deveríamos tê-lo atravessado. Não adianta irmos em zigue-zague, disse Frodo, isso não vai consertar as coisas. Vamos continuar por aqui. Nem sei se já quero sair para o espaço aberto. Continuaram talvez por mais algumas milhas. Então o sol brilhou através de nuvens rasgadas e a chuva diminuiu, agora já passava do meio-dia, e sentiram que já estava mais que na hora de almoçar.
Pararam sob um olmo. As folhas, embora estivessem rapidamente amarelecendo, ainda eram espessas, e o solo embaixo estava razoavelmente seco e bem protegido. Quando começaram a fazer a refeição, descobriram que os elfos tinham enchido suas garrafas com uma bebida clara, de um dourado pálido, tinha o aroma de um mel feito de muitas flores e era maravilhosamente reconfortante. Logo estavam rindo e desprezando a chuva e os cavaleiros negros. Sentiam que logo deixariam para trás as últimas milhas. Frodo encostou-se no tronco da árvore, fechando os olhos. Sam e Pippin se sentaram perto e começaram a cantar baixinho. Eli, o que eu quero é beber. Matar minha dor e o meu mal esquecer. Pode ventar também pode chover. E muita estrada sobrar para vencer. Ao pé deste olmo eu quero deitar. E olhar para a nuvem que vai devagar. Eli, começaram de novo, mais alto. Pararam de repente. Frodo pulou de pé. Um gemido longo veio com o vento, como o choro de alguma criatura solitária e má. Ficou mais alto e depois mais baixo, e então terminou num tom muito agudo e penetrante. Eles ficaram escutando, como que petrificados, e o lamento foi respondido por um outro grito, mais fraco e distante, embora não desse menos arrepios na espinha. Depois tudo silenciou, a não ser pelo som do vento nas árvores. O que acham que foi isso? Perguntou Pippin finalmente, tentando dar um tom tranquilo à sua voz, que apesar disso estava meio trêmula. Se foi um pássaro, este eu nunca ouvi no condado antes. Não foi pássaro nem animal, disse Frodo, foi um chamado ou sinal, havia palavras naquele grito, embora eu não tenha conseguido entendê-las. Mas nenhum hobbit tem uma voz assim. Não se falou mais nada sobre o assunto. Estavam todos pensando nos cavaleiros, mas ninguém falava neles. Agora relutavam, em partir e em ficar, mas mais cedo ou mais tarde teriam de atravessar o campo aberto até a balsa, e era melhor ir mais cedo e durante o dia. Em poucos minutos tinham colocado as mochilas nos ombros e seguiam novamente. Logo a floresta terminou de modo abrupto. Uma região ampla coberta por gramíneas se estendia à frente deles. Agora percebiam que, de fato, tinham ido muito para o sul. Adiante, sobre as planícies, visualizavam a colina baixa de Buqueburgo do outro lado do rio, mas agora ela estava à esquerda. Saindo cuidadosamente da borda da floresta, começaram a atravessar o espaço aberto o mais rápido possível. No início sentiram receio por estarem longe do abrigo da floresta. O lugar onde tinham feito o desjejum já ficara muito para trás. Frodo tinha expectativas de ver a pequena figura distante de um cavaleiro sobre as colinas, agora escuras contra o céu, mas não havia nem sinal deles. O sol, que afundava nas colinas atrás deles, brilhava novamente, fugindo das nuvens que se desfaziam. O medo os abandonou, embora ainda se sentissem inquietos. Mas rapidamente o terreno foi ficando menos intratável e irregular. Logo entraram em campos e prados bem tratados, havia cercas vivas, portões e valas para drenagem. Tudo parecia quieto e pacífico, apenas um canto comum do condado. A cada passo sentiam-se mais alegres. A linha do rio se aproximava, e os cavaleiros negros começaram a parecer fantasmas da floresta deixada para trás. Passaram ao longo da borda de uma grande plantação de nabos, e depararam com um portão maciço, além do qual se estendia uma alameda batida entre duas cercas vivas baixas e bem podadas, indo em direção a um arvoredo. Pippin parou. Conheço estes campos e este portão, disse ele, é Glebafava, a terra do velho Magote. A fazenda dele fica ali naquelas árvores. É problema atrás de problema, disse Frodo, que parecia quase tão alarmado como se Pippin tivesse dito que a trilha conduzia à caverna de um dragão. Os outros olharam surpresos. Qual é o problema com o velho Magote? Perguntou Pippin. Ele tem amizade com todos os Brandebuques.
É claro que é o terror dos invasores, e cria cachorros ferozes, mas também, as pessoas aqui estão perto da fronteira, e devem se precaver. Eu sei, disse Frodo, mas mesmo assim, acrescentou ele com um sorriso envergonhado, tenho pavor dele e dos cachorros. Desviei desta fazenda por anos a fio. Ele me pegou várias vezes invadindo o lugar, atrás de cogumelos, quando era um rapazola na sede do Brandevin. Na última vez me bateu e me levou até os cachorros. Vejam, meninos, disse ele, da próxima vez que esse pequeno verme botar os pés nas minhas terras, vocês podem devorá-lo. Agora levem-no para fora. Eles me perseguiram por todo o caminho até a balsa. Nunca me livrei do medo, mas me atrevo a dizer que os animais sabiam o que estavam fazendo, e não teriam me atacado de verdade. Pippin riu. Bem, já é hora de fazerem as pazes. Principalmente se você está de volta para morar na terra dos buques. O velho Magote é um sujeito de bem, se você deixar os cogumelos em paz. Vamos entrar pela Alameda, e então não estaremos invadindo. Se o encontrarmos, eu falo com ele. É amigo de Merry, houve uma época em que costumávamos vir muito aqui juntos. Foram ao longo da Alameda, até avistarem os telhados de sapé de uma grande casa e de outros barracões da fazenda, que começavam a aparecer em meio às árvores. Os magotes e os poçapés de tronco, como a maioria dos habitantes do pântano, moravam em casas. Esta casa era de construção sólida, feita de tijolos, e cercada por um grande muro em toda a volta, um amplo portão de madeira se abria para a alameda. De repente, conforme se aproximavam, latidos estrondosos irromperam, seguidos por uma voz alta que gritava: Garra! Presa! Lobo! Venham, meninos! Frodo e Sam ficaram como estátuas, mas Pippin avançou mais alguns passos. O portão se abriu e 3 cachorros enormes saíram, disparando pela alameda em direção aos viajantes, latindo ferozmente. Não tomaram conhecimento de Pippin, mas Sam se encolheu contra a parede, enquanto 2 cachorros que mais pareciam lobos o farejavam desconfiados, e rosnavam quando se movia. O maior e mais feroz dos 3 parou na frente de Frodo, rosnando e com os pelos em pé. Através do portão vinha agora um hobbit corpulento, de rosto redondo e vermelho. Olá, olá! E quem são vocês e o que querem? Perguntou ele. Boa tarde, senhor Magote, disse Pippin. O fazendeiro olhou-o de perto. Ora, vejam só. Mestre Pippin, ou melhor, o senhor Peregrin teu o acento agudo K, gritou ele, e sua expressão zangada se abriu num sorriso. Faz muito tempo que não o vejo por essas bandas. Sorte sua que o reconheci. Já ia soltar meu cachorro em cima dos forasteiros. Hoje estão acontecendo coisas estranhas. É claro que às vezes pegamos um pessoal esquisito vagando por aqui. É muito perto do rio, disse ele, balançando a cabeça, mas esse sujeito é o mais esquisito que já vi. Ele não vai atravessar minhas terras e depois escapar de novo, não se eu puder impedi-lo. De que sujeito está falando? Perguntou Pippin. Então vocês não viram, disse o fazendeiro, ele subiu a alameda em direção à estrada agora há pouco. Era um camarada estranho, fazendo perguntas estranhas. Mas é melhor entrarem. Assim poderemos ficar mais bem acomodados e contar as novidades. Tem um gole de boa cerveja na adega, se o senhor e seus amigos quiserem, senhor. Teu acento agudo K. Parecia certo que o fazendeiro falaria mais, se lhe permitissem fazer isso em seu próprio passo e maneira, de modo que todos aceitaram o convite. E os cachorros? Perguntou Frodo ansioso. O fazendeiro riu. Não vão fazer mal nenhum, a não ser que eu ordene. Aqui, garra. Presa. Quietos, gritou ele. Quieto, lobo. Para o alívio de Frodo e Sam, os cachorros foram embora e deixaram-nos passar. Pippin apresentou os outros 2 ao fazendeiro. Este é o senhor Frodo Bolseiro, disse ele. Pode não se lembrar, mas ele morou na sede do Branvin,
Ao escutar o nome Bolseiro, o fazendeiro ficou surpreso, e olhou Frodo com olhos atentos. Por um momento, Frodo pensou que a lembrança dos cogumelos roubados tinha despertado, e que os cachorros receberiam ordem de expulsá-lo. Mas Magote pegou-o pelo braço. Ora, mas isto não é o mais esquisito de tudo, exclamou ele, senhor. Bolseiro, não é? Entre. Precisamos ter uma conversa. Entraram na cozinha do fazendeiro, e sentaram-se perto da grande lareira. A senhora Magote trouxe cerveja numa jarra enorme, enchendo 4 canecas grandes. Era de boa qualidade, e Pippin se sentiu mais que recompensado por ter perdido a chance de ir ao Perca Dourada. Sam bebeu sua cerveja desconfiado. Sempre desconfiava de habitantes de outras partes do condado, e também não estava disposto a ficar logo amigo de alguém que tivesse batido em seu patrão, não importava há quanto tempo. Depois de falar um pouco sobre o tempo e sobre as perspectivas da lavoura, que não eram piores do que o normal, Depois de falar um pouco sobre o tempo e sobre as perspectivas da lavoura, que não eram piores do que o normal, o fazendeiro Magote abaixou sua caneca, olhando para cada um deles. Agora, senhor Peregrim, disse ele, de onde estão vindo, e para onde vão? Estavam vindo me visitar. Porque, se for isto, passaram pelo meu portão sem que eu os tivesse visto. Bem, não, respondeu Pippin. Para falar a verdade, já que adivinhou, entramos pela alameda do outro lado, viemos pelas plantações, mas foi por acaso. Nós nos perdemos na floresta lá atrás, perto da Vila do Bosque, tentando cortar caminho até a balsa. Se tinham pressa, a estrada seria melhor, disse o fazendeiro, mas eu não estava preocupado com isso. Dou-lhe permissão para passar pelas minhas terras se desejar, senhor Peregrim. E ao senhor também, senhor Bolseiro, mas aposto que ainda gosta de cogumelos. Ele riu, sim, reconheci o nome. Lembro-me do tempo em que o jovem Frodo Bolseiro era um dos piores fedelhos da terra dos buques. Mas eu não estava pensando nos cogumelos. Tinha acabado de ouvir o nome Bolseiro quando apareceram. O que acham que esse sujeito esquisito me perguntou? Todos esperavam ansiosamente que ele continuasse. Bem, continuou o fazendeiro, chegando ao ponto com um prazer vagaroso. Ele veio montado num grande cavalo preto pelo portão, que por acaso estava aberto, e chegou até minha porta. Era todo preto, também, com uma capa e um capuz, como se não quisesse ser reconhecido. Ora, que diabos ele pode estar querendo aqui no condado, pensei comigo. Não encontramos muitas pessoas grandes na fronteira, e de qualquer jeito nunca ouvi falar de alguém semelhante a esse sujeito preto. Bom dia para o senhor, digo eu, indo até ele. Esta alameda não leva a lugar nenhum, e aonde quer que esteja indo, o melhor caminho é pela estrada. Não gostei da aparência dele, e quando o Garra saiu, começou a farejar e soltou um ganido, como se tivesse levado uma ferroada. Depois pôs o rabo entre as pernas e saiu correndo como um raio, uivando. O sujeito preto ficou parado, imóvel. Venho de longe, disse ele, devagar e de um jeito seco, apontando lá para o oeste, por cima das minhas plantações. Vejam só, viu Bolseiro por aí? Perguntou ele com uma voz estranha, curvando-se sobre mim. Não pude ver o rosto, totalmente coberto pelo capuz, e senti um arrepio na espinha, mas não consegui entender por que ele vinha vindo pela minha alameda desse jeito atrevido. Vá embora, eu disse. Aqui não tem nenhum bolseiro. Está na parte errada do condado. É melhor voltar para o oeste, para a Vila dos Hobbits, mas desta vez vá pela estrada. Bolseiro, partiu, respondeu ele num sussurro. Ele está chegando. Não está longe. Quero encontrá-lo. Pode me avisar se ele passar por aqui? Voltarei com ouro. Não, não vai voltar, eu disse. Vai voltar para o lugar de onde veio, rapidinho. Dou-lhe 1 minuto antes de chamar meus cachorros. Ele soltou uma espécie de silvo. Poderia ser uma risada, e poderia não ser.
Daí meteu as esporas no seu cavalo grande, que avançou sobre mim, e eu pulei de lado bem na hora. Chamei os cachorros, mas ele fez meia volta, e cavalgou através do portão e pela alameda em direção à estrada, rápido como um raio. Que acham disso? Frodo ficou imóvel por um momento, olhando o fogo, mas só pensava em como conseguiriam chegar até a balsa. Não sei o que pensar, disse ele finalmente. Então vou dizer o que penso, disse Magote, o senhor nunca deveria ter se misturado com gente da Vila dos Hobbits, senhor. Frodo. O pessoal lá é esquisito. Sam se mexeu na cadeira, e lançou para o fazendeiro um olhar nada amigável, mas o senhor sempre foi um menino descuidado. Quando soube que tinha deixado os Brandebuques para morar com o senhor Bilbo, disse que iria encontrar problemas. Ouça o que digo, tudo isso vem das atividades estranhas do senhor Bilbo. O dinheiro dele foi conseguido de um modo estranho em lugares distantes, dizem por aí. Será que alguém não está querendo saber o que foi feito do ouro e das joias que ele enterrou na colina da Vila dos Hobbits, como ouvi dizer? Frodo não dizia nada, a perspicácia das conjecturas do fazendeiro era bastante desconcertante. Bem, senhor Frodo, continuou Magote, folgo em saber que o senhor tenha tido o juízo de voltar para a terra dos buques. Meu conselho é o seguinte, fique aqui. E não se misture com esse pessoal de fora. Terá amigos nestas partes. Se algum desses sujeitos pretos vier atrás do senhor de novo, eu cuido deles. Direi que está morto, ou que deixou o condado, ou qualquer coisa que desejar. E não estarei mentindo, pois parece que é do velho senhor Bilbo que eles querem notícias. Talvez tenha razão, disse Frodo, evitando o olhar do fazendeiro e olhando para o fogo. Magote olhou para ele pensativo. Bem, vejo que tem suas próprias ideias, disse ele. Está na cara que não foi nenhum acaso que trouxe o senhor e aquele cavaleiro aqui na mesma tarde, e pode ser que minhas novidades não tenham sido tão novidade assim para o senhor, no final das contas. Não estou pedindo que me conte nada que deseje guardar para si, mas vejo que está metido em algum tipo de problema. Talvez esteja achando que não vai ser tão fácil chegar até a balsa sem ser capturado. Estava pensando nisso, disse Frodo, mas temos que tentar chegar até lá, e isso não se faz sentando e pensando. Então, receio que devemos ir. Somos imensamente gratos por sua gentileza. Tive pavor do senhor e de seus cachorros por mais de 30 anos, senhor Magote, apesar de o senhor poder rir do que digo. É uma pena. Perdi um grande amigo. E agora sinto em partir tão depressa. Mas voltarei, quem sabe, um dia, se tiver uma chance. Será bem-vindo quando vier, disse Magote, mas agora tive uma ideia. Já está quase no fim do dia, e nós vamos cear, pois nos deitamos logo depois do sol. Se o senhor e o senhor Peregrine e os outros pudessem ficar e comer alguma coisa conosco, ficaríamos satisfeitos. Nós também ficaríamos, disse Frodo, mas temo que devamos partir imediatamente. Mesmo assim estará escuro antes de chegarmos à balsa. Ah, mas esperem um minuto. Eu ia dizer, depois de uma pequena ceia, eu pego uma carroça e levo vocês todos até a balsa. Isso vai poupar uma boa caminhada, e também pode poupá-los de problemas de outro tipo. Frodo agora aceitou o convite agradecido. Para o alívio de Pippin e Sam, o sol já estava atrás das colinas do oeste, e a luz ia enfraquecendo. 2 dos filhos de Magote e as 3 filhas entraram, e uma ceia generosa foi posta sobre a grande mesa. A cozinha foi iluminada com velas e o fogo foi reativado. A senhora Magote entrava e saía, alvoroçada. 1 ou 2 hobbits que também eram da casa apareceram. Logo 14 pessoas se sentaram para comer. Havia cerveja em quantidade, e um grande prato de cogumelos com bacon foi servido, além de muitos outros produtos da própria fazenda. Os cachorros estavam deitados ao lado do fogo, mordendo restos de carne e roendo ossos.
Quando terminaram, o fazendeiro e seus filhos foram com uma lamparina aprontar a carroça. Estava escuro na varanda quando os convidados saíram, jogaram suas mochilas na carroça e subiram. O fazendeiro se sentou no lugar do condutor e chicoteou os 2 fortes pôneis. Sua esposa ficou parada na luz que vinha da porta aberta. Tome cuidado, Magote, disse ela, não vá discutir com nenhum estranho, e volte direto para casa. Está bem, disse ele, conduzindo a carroça para fora do portão. Agora não havia nem sinal de vento soprando, a noite estava tranquila e quieta, o ar levemente frio. Seguiram sem luzes e devagar. Depois de 1 ou 2 milhas, a alameda terminou, cruzando uma vala profunda, e subindo uma ladeira curta até a estrada, que ficava num nível mais alto que a propriedade. Magote desceu e deu uma boa olhada dos 2 lados, para o norte e para o sul, mas não se via nada na escuridão, e nenhum som cortava o ar parado. Tênues manchas de neblina pairavam sobre as valas, e avançavam sobre as plantações. A neblina vai ficar densa, mas não vou acender minhas lamparinas até que esteja voltando para casa. Nesta noite, poderemos ouvir qualquer coisa na estrada muito antes de encontrá-la. A alameda de Magote ficava a 5 milhas ou mais da balsa. Os hobbits se agasalharam, mas ficaram de ouvidos bem atentos a qualquer som mais alto que o rangido das rodas e o lento clop-clop dos cascos dos pôneis. Para Frodo, a carroça parecia mais lenta que um caramujo. Ao lado dele, Pippin cabeceava de sono, mas Sam olhava atentamente em direção à neblina que subia. Finalmente chegaram à entrada do caminho que conduzia à balsa. Ali havia como marco 2 postes altos e brancos que logo assomaram à direita deles. Magote puxou as rédeas e a carroça rangeu uma última vez. Bem na hora em que estavam descarregando as mochilas e descendo, ouviram o que todos tinham receado, cascos na estrada adiante. O som vinha em direção a eles. Magote pulou para fora e ficou segurando as cabeças dos pôneis, tentando enxergar a frente na escuridão. O cavaleiro se aproximava, clip-clop, clip-clop. O ruído dos cascos parecia alto naquele ar parado, em meio ao nevoeiro. É melhor se esconder, senhor. Frodo, disse Sam ansioso, entre na carroça e se cubra com os cobertores, e nós vamos enviar esse cavaleiro para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Sam desceu e ficou ao lado do fazendeiro. Os cavaleiros negros só se aproximariam da carroça se passassem por cima dele. Clop-clop, clop-clop. O cavaleiro já estava quase chegando até eles. Alô, quem vem aí? Chamou Magote. Os cascos que avançavam pararam imediatamente. Eles tiveram a impressão de estar enxergando uma forma escura envolta por uma capa na névoa, 1 ou 2 metros adiante. Agora, disse o fazendeiro, jogando as rédeas para Sam e avançando com passos largos, não se aproxime nem mais um passo. O que você quer, e para onde vai? Estou procurando o senhor. Bolseiro. O senhor o viu, disse uma voz abafada, mas a voz era de Merry Brandebuck. Uma lamparina escura foi descoberta, e sua luz caiu sobre o rosto atônito do fazendeiro. Senhor! Merry, gritou ele. Sim, claro. Quem pensou que era? Disse Merry se aproximando, e saindo da névoa que o envolvia. O receio de todos desvaneceu, e o tamanho de Merry pareceu diminuir até chegar à estatura de um hobbit comum. Estava montando um pônei, e um cachecol envolvia seu pescoço, cobrindo até acima do queixo, como proteção contra a neblina. Frodo pulou da carroça para cumprimentá-lo. Então, finalmente chegaram, disse Merry, estava começando a me perguntar se chegariam ainda hoje, e já estava voltando para cear. Quando a neblina aumentou, atravessei a balsa e cavalguei em direção a tronco para ver se não tinham caído em nenhum fosso. Mas estou pasmo de ver por onde vieram. Onde os encontrou, senhor? Magote. Na Lagoa dos Patos.
Não, peguei-os invadindo minhas terras, disse o fazendeiro, e quase lhes soltei os cachorros em cima, mas eles vão contar toda a história, sem dúvida. Agora, se me desculpam, senhor. Merry, senhor. Frodo e todos, é melhor eu voltar para casa. A senhora Maggot fica aflita depois que escurece. Ele recuou a carroça até a alameda e a virou. Bem, boa noite a todos, disse ele. Tivemos um dia esquisito, sem dúvida. Mas bem está o que bem acaba, embora talvez não devamos dizer isto antes de chegar a nossas próprias casas. Não posso negar que ficarei feliz ao chegar, acendeu as lamparinas, e subiu na carroça. De repente tirou uma grande cesta debaixo de seu assento. Estava quase esquecendo, disse ele, a senhora Maggot arrumou isto para o senhor. Bolseiro, com seus cumprimentos, entregou a cesta e partiu, seguido por um coro de obrigados, que se misturava a várias saudações de boa noite. Ficaram olhando os pálidos anéis de luz ao redor das lamparinas, que iam desaparecendo dentro da neblina da noite. De repente, Frodo viu, da cesta coberta que segurava, subia o aroma de cogumelos. Capítulo 5 – Conspiração desmascarada. Agora é melhor irmos para casa também, disse Merry, essa história está meio esquisita, mas vai ter de esperar até chegarmos lá. Desceram a alameda da balsa, que era reta e bem cuidada, ladeada por grandes pedras caiadas. Cerca de 100 metros dali, ficava a margem do rio, onde havia um largo ancoradouro de madeira. Uma balsa grande e rasa estava atracada. Os tocos em que eram amarradas as embarcações, próximos à beira da água, brilhavam na luz de duas lamparinas suspensas em postes altos. Atrás deles a neblina, subindo do solo plano, já cobria as cercas vivas, mas a água à frente era escura, com apenas alguns chumaços de névoa que se enrolavam como vapor por entre os juncos na margem. Parecia haver menos neblina no outro lado. Merry conduziu o pônei até a balsa por um passadiço, e os outros o seguiram. Então, Merry empurrou a balsa com uma vara comprida, afastando-a vagarosamente do ancoradouro. O Brandevin fluía lento e largo diante deles. A margem oposta era íngreme, e por ela subia uma trilha sinuosa que começava no outro ancoradouro. Ali havia luzes piscando. Atrás se erguia a colina Bouquet, onde brilhavam muitas janelas redondas, verdes e amarelas, por entre tufos perdidos de neblina. Eram as janelas da sede do Brandevin, antiga residência dos Brandebuques. Muito tempo atrás, Gorbendad Velhobuk, chefe da família Velhobuk, uma das pessoas mais velhas do pântano e mesmo do condado, tinha atravessado o rio, que era a fronteira original do lado leste. Ele construiu e escavou a sede do Brandevin, mudando seu nome para Brandebuk, e por ali ficou, vindo a se tornar senhor do que era virtualmente um país independente. A família cresceu mais e mais, e depois de sua época continuou crescendo, e a sede do Brandevin passou a ocupar toda a parte baixa da colina, com 3 grandes portas de entrada, muitas portas laterais e cerca de 100 janelas. Os Brandebuques, e sua numerosa prole, começaram a fazer tocas, e mais tarde casas, por todo o lugar. Esta foi a origem da Terra dos Buques, uma faixa densamente habitada entre o rio e a Floresta Velha, um tipo de colônia do condado. Sua aldeia principal era Buqueburgo, que se amontoava nas encostas e ladeiras atrás da sede do Brandevin. O povo do pântano tinha boas relações com os moradores da Terra dos Buques, e a autoridade do senhor da sede, como era chamado o chefe da família Brandebuk, ainda era reconhecida pelos fazendeiros da região entre Tronco e Juncal. Mas a maioria das pessoas do velho condado achava os moradores da Terra dos Buques peculiares, meio estrangeiros, por assim dizer. Embora, na realidade, eles não fossem muito diferentes dos outros hobbits das 4 quartas. A não ser por uma coisa, gostavam de barcos e alguns sabiam nadar. Originalmente, essa terra não era protegida do lado leste, mas ali providenciaram uma cerca viva, a Sebe Alta.
Plantada há muitas gerações, estava agora alta e espessa, pois era constantemente cuidada. Estendia-se desde a ponte do Brandevin, descrevendo um grande arco que se afastava do rio, até fim da Sebe, onde corria o Voltavime vindo da floresta para desaguar no Brandevin, eram cerca de 20 milhas de ponta a ponta. Mas é claro que a proteção não era completa. A floresta se aproximava da cerca em muitos pontos. Os moradores da terra dos buques mantinham as portas trancadas depois de escurecer, e isso também não era comum no condado. A balsa ia lentamente através da água. O porto da terra dos buques se aproximou. Sam era o único do grupo que nunca tinha estado do outro lado do rio. Foi tomado por um sentimento estranho, ao observar a corrente que borbulhava ao passar, sua vida antiga lá atrás, envolta pela neblina. À sua frente, sombrias aventuras. Coçou a cabeça, e por um momento desejou que o Sr. Frodo pudesse ter continuado a viver tranquilamente em Bolsão. Os 4 hobbits desceram da balsa. Merry estava amarrando a balsa, e Pippin já ia conduzindo o pônei pela trilha, quando Sam, que tinha ficado olhando para trás, como a dizer adeus ao condado, disse num suspiro rouco: "Olhe para trás, senhor. Frodo. Vê alguma coisa?" No ancoradouro distante, sob as luzes longínquas, conseguiam apenas adivinhar uma figura. Parecia um escuro fardo preto que tinha ficado para trás. Mas quando olharam melhor, parecia que a figura se movia de um lado para o outro, como se examinasse no chão. Depois foi se arrastando, se agachando de volta para a escuridão além das lamparinas. "Que raios pode ser aquilo?" exclamou Merry. "Alguma coisa que está nos seguindo", disse Frodo, "mas não pergunte mais nada agora. Vamos sair daqui imediatamente." Apressaram-se pela trilha até o topo da margem, mas quando olharam para trás novamente, o outro ancoradouro estava coberto pela neblina, e não se podia ver nada. "Ainda bem que vocês não mantêm barcos na margem oeste", disse Frodo. "Cavalos conseguem atravessar este rio. Poderiam avançar umas 20 milhas ao norte, até a ponte do Brandevin, ou poderiam nadar", respondeu Merry, "embora eu nunca tenha ouvido falar de cavalos cruzando este rio a nado. Mas o que os cavalos têm a ver com isso? Depois eu lhe conto. Vamos entrar em casa e assim poderemos conversar." "Tudo bem. Você e Pippin sabem o caminho, então vou correr o pônei na frente, dizer a Feribolger que vocês estão chegando. Vamos preparar a ceia e as outras coisas. Já ceamos mais cedo, com o Sr. Magote", disse Frodo, "mas poderíamos cear de novo." "Então, vamos lá. Me dê essa cesta", disse Merry, cavalgando para dentro da escuridão. O Brandevin ficava a uma certa distância da nova casa de Frodo em Criconcavo. Passaram pela colina Buque e a sede do Brandevin à sua esquerda, e nos arrabaldes de Buqueburgo pegaram a estrada principal da terra dos buques que ia da ponte em direção ao sul. Depois de caminharem meia milha nessa estrada rumo ao norte, encontraram uma alameda que se abria à direita. Seguiram por ela algumas milhas, subindo e descendo em direção ao campo. Finalmente depararam com uma cerca viva e um portão estreito. Na escuridão, não se via nada da casa, que ficava afastada da alameda, no meio de um amplo círculo coberto de grama e circundado por uma faixa de árvores baixas no interior da cerca externa. Frodo tinha escolhido esse lugar porque ficava num ponto do campo onde não passava muita gente, e não havia outras habitações por perto. Podia-se entrar e sair sem ser notado. A casa tinha sido construída muito tempo atrás pelos Brandebuques, para o uso de convidados, ou de membros da família que desejassem escapar da vida agitada da sede do Brandevin por uns tempos. Era antiga e com jeito de casa de campo, o mais parecida possível com uma toca hobbit, comprida e baixa, sem pavimentos superiores, e tinha um telhado de turfa, janelas redondas e uma grande porta, também redonda. Andando pelo caminho verde que conduzia do portão até a casa, não se podia ver nenhuma luz, as janelas estavam escuras e fechadas. Frodo bateu na porta e Feribolger abriu.
Uma luz amistosa projetou-se para fora. Entraram rápido e se trancaram por dentro junto com a luz. Estavam agora numa sala ampla, com portas dos dois lados. À frente, um corredor conduzia ao centro da casa. "Bem, o que acha?" perguntou Mary, vindo pelo corredor. "Nesse curto espaço de tempo, fizemos o possível para que a casa parecesse um lar. Afinal de contas, Fere e eu só chegamos aqui com a última carroça de bagagem ontem." Frodo olhou em volta. A aparência era de um lar. Muitas de suas coisas favoritas, ou das coisas favoritas de Bilbo, que nesse novo ambiente faziam lembrar muito dele, estavam arrumadas do modo mais semelhante possível à sua antiga disposição em Bolsão. Era um lugar agradável, confortável, acolhedor, e Frodo se viu desejando que realmente estivesse chegando para se acomodar num retiro tranquilo. Parecia-lhe injusto fazer com que os amigos tivessem todo esse trabalho, e ele começou de novo a imaginar como poderia dizer que devia partir tão breve, na verdade, imediatamente. Mas isso teria de ser feito naquela mesma noite. Mas isso teria de ser feito naquela mesma noite, antes de irem dormir. "Está encantador", disse ele com esforço, "mal percebo que me mudei." Os viajantes penduraram suas capas, e empilharam as mochilas no chão. Merry os conduziu pelo corredor e escancarou a última porta. A luz do fogo, e uma onda de vapor, vinham lá de dentro. "Um banho", gritou Pippin, "ó magnífico Meriadoc." "Em que ordem vamos tomar banho?" perguntou Frodo, "mais velhos primeiro, ou mais rápidos primeiro?" "De qualquer modo, você vai ficar por último, mestre Peregrin." "Deixem que eu arranjo as coisas de um modo melhor", disse Merry. "Não podemos começar a vida aqui em Tricôncavo com uma discussão sobre banhos." Naquela sala, há 3 banheiras e um caldeirão cheio de água fervendo. Também há toalhas, tapetes e sabão. Entrem e sejam rápidos. Merry e Fere entraram na cozinha do outro lado do corredor, e se ocuparam com os preparativos finais para a ceia. Pedaços de canções concorrentes vinham do banheiro, misturados com o ruído dos hobbits espirrando água para todo lado. De repente a voz de Pippin ficou mais alta que as outras, cantando uma das canções de banho favoritas de Bilbo. "Cantemos o banho do fim do dia que da sujeira nos alivia. Tonto é quem cantar não tente. Ah, coisa nobre é água quente. Doce é o som da chuva que cai. E do riacho que saltando vai. Melhor que chuva ou riacho ondulante é água quente e vaporizante. Água fria podemos mandar goela abaixo e nos alegrar. Melhor é cerveja no copo da gente e lombo abaixo. Água bem quente. Bela é a água do alto a saltar. Em fonte limpa suspensa no ar. Mas nunca, fonte, tão doce és como água quente debaixo dos pés." Um grito de houve um barulho estrondoso de água espirrando, e como se Frodo estivesse parando um cavalo. A banheira de Pippin mais parecia uma fonte com água jorrando para o alto. Merry apareceu na porta. "Que tal uma ceia e cerveja no gogó?" chamou ele. Frodo saiu, secando o cabelo. "Tem tanta água no ar que vou terminar isto na cozinha", disse ele. "Caramba", disse Merry. "O chão de pedra estava uma poça, vai ter de passar um esfregão em tudo antes de tocar na comida, Peregrin", disse ele. "Rápido, ou não esperaremos você." Cearam na cozinha, numa mesa perto do fogo. "Suponho que não vão querer repetir de novo", disse Fredegar, sem muitas esperanças. "Claro que vamos", gritou Pippin. "Os cogumelos são meus", disse Frodo, "dados a mim pela senhora Magote, a rainha das mulheres de fazendeiros. Tire as mãos gulosas daí, que eu sirvo." Os hobbits têm uma paixão por cogumelos, que ultrapassa mesmo o desejo mais voraz de uma pessoa grande.
Um fato que explica em parte as longas expedições do jovem Frodo às renomadas plantações do pântano e a ira do injuriado Magote. Nesta ocasião, havia o suficiente para todos, mesmo dentro dos padrões dos hobbits. Também havia muitas outras coisas, e, quando terminaram, até mesmo Fairy Bolger soltou um suspiro de satisfação. Empurraram a mesa e aproximaram as cadeiras do fogo. Arrumamos tudo depois, disse Merry. Agora, contem-me tudo. Suponho que estiveram metidos em aventuras, o que não foi justo sem minha presença. Quero um relatório completo, e acima de tudo quero saber qual foi o problema com o velho Magote, e por que ele falou comigo daquele jeito. Até parecia que estava com medo, se é que isto é possível. Todos nós tivemos medo, disse Pippin, depois de uma pausa, durante a qual Frodo ficou olhando para o fogo, sem dizer nada. Você também teria, se tivesse cavaleiros negros no seu encalço por 2 dias. E que são eles? Figuras negras montando cavalos negros, respondeu Pippin. Se Frodo não quiser falar, eu lhe conto a história toda desde o começo. Fez então um relatório completo da viagem, desde que deixaram Vila dos Hobbits. Sam fez vários sinais afirmativos com a cabeça, e soltou exclamações apoiando Pippin. Frodo permanecia em silêncio. Eu pensaria que estão inventando tudo isso, disse Merry, se não tivesse visto aquela figura negra no ancoradouro, e ouvido o tom estranho na voz de Magote. O que acha de tudo isso, Frodo? O primo Frodo tem estado muito fechado, disse Pippin, mas chegou a hora de se abrir. Até agora, não nos foi oferecida nenhuma informação, a não ser a suposição de Magote, de que isso tem a ver com o tesouro do velho Bilbo. Aquilo foi só suposição, disse Frodo de repente. Magote não sabe de nada. O velho Magote é um sujeito astuto, disse Merry, há muita coisa escondida que aquele rosto redondo não deixa transparecer quando fala. Ouvi dizer que numa época costumava ir à Floresta Velha, e ele tem a reputação de conhecer muitas coisas estranhas. Mas pelo menos, Frodo, você pode nos dizer se a suposição dele é ou não infundada. Eu acho, respondeu Frodo devagar, que a suposição tem fundamento, pelo menos até onde chega. Existe uma ligação com as antigas aventuras de Bilbo, e os cavaleiros estão empreendendo uma busca, ou talvez deva dizer perseguição, tentando pôr as mãos em cima dele, ou de mim. Também acho, se querem saber, que isto não é nenhuma brincadeira, e que não estou a salvo nem aqui e nem em qualquer outro lugar. Frodo olhou à sua volta, para as janelas e paredes, como receando que de repente tudo desabasse. Os outros olhavam-no em silêncio, também trocando olhares significativos entre si. Acho que agora ele vai falar, cochichou Pippin para Merry. Merry concordou, balançando a cabeça. Bem, disse Frodo finalmente, endireitando-se na cadeira, como se tivesse tomado uma decisão, não posso esconder isto por mais tempo. Tenho uma coisa para dizer a todos vocês. Mas não sei por onde começar. Acho que posso ajudá-lo, disse Merry calmamente, contando uma parte eu mesmo. Que quer dizer? Perguntou Frodo, olhando-o ansiosamente. Apenas isto, meu querido e velho Frodo, você está desolado, porque não sabe como dizer adeus. Você pretendia deixar o condado, é claro. Mas o perigo lhe sobreveio antes do que esperava, e agora está se decidindo a partir imediatamente. E não quer fazê-lo. Sentimos muito por você. Frodo abriu a boca, e a fechou novamente. Sua cara de surpresa era tão cômica que todos riram. Querido e velho Frodo, disse Pippin, você realmente achou que tinha jogado poeira em nossos olhos? Não foi cuidadoso ou esperto o suficiente para isso. É óbvio que vem planejando partir e dizer adeus a tudo e a todos desde abril. Nós o vimos constantemente resmungando, será que um dia verei aquele vale novamente, e coisas assim.
e fingindo que começava a ficar sem dinheiro, e realmente vendendo seu adorado lar, bolsão, para aqueles sacola-bolseiros. E todas aquelas conversas secretas com Gandalf. Céus, disse Frodo, pensei que tinha sido cuidadoso e esperto. Não sei o que Gandalf diria. Então, todo o condado está comentando a minha partida? Ah, não, disse Merry, não se preocupe com isso. É claro que o segredo não vai durar muito, mas no momento só é conhecido por nós, conspiradores, eu acho. Afinal de contas, deve-se lembrar que o conhecemos bem, e sempre estamos com você. Geralmente conseguimos adivinhar o que está pensando. Eu também conhecia Bilbo. Para falar a verdade, tenho ficado de olho em você desde que ele partiu. Achei que iria atrás dele, mais cedo ou mais tarde, e ultimamente temos estado muito ansiosos. Tínhamos pavor que nos pudesse passar a perna, e ir embora de repente sozinho, como ele fez. Desde a primavera, estamos de olhos abertos, e fazendo muitos planos por nossa própria conta. Você não vai escapar tão facilmente. Mas preciso ir, disse Frodo, isso não pode ser evitado, queridos amigos. É terrível para todos nós, mas não adianta ficarem tentando me impedir. Já que adivinharam tanta coisa, por favor me ajudem, e não me atrasem. Você não está entendendo, disse Pippin, você precisa ir, portanto nós precisamos ir também. Merry e eu vamos com você. Sam é um sujeito excelente, e pularia dentro da garganta de um dragão para salvá-lo, se não tropeçasse nos próprios pés, mas você precisará de mais de um companheiro nessa aventura perigosa. Meus queridos e idolatrados hobbits, disse Frodo, profundamente emocionado, não posso permitir que façam isso. Tomei a decisão há muito tempo, também. Vocês falam de perigos, mas não entendem. Isso não é nenhuma caça ao tesouro, nenhuma viagem de lá e de volta. Estou fugindo de um perigo mortal, em direção a outro perigo mortal. Claro que entendemos, disse Merry firmemente, é por isso que decidimos ir. Sabemos que o anel não é brincadeira, mas faremos o possível para ajudá-lo contra o inimigo. O anel, disse Frodo, agora completamente aturdido. Sim, o anel, disse Merry, meu querido e velho hobbit, você não leva em consideração a curiosidade dos amigos. Sei da existência do anel há muitos anos, desde antes de Bilbo partir, na verdade, mas já que ele obviamente considerava isso um segredo, guardei para mim o que sabia, até que formamos nossa conspiração. É claro que não conhecia Bilbo como conheço você, eu era muito jovem, e também ele era mais cauteloso, mas não o suficiente. Se quiser saber como descobri, eu lhe conto. Continue, disse Frodo baixinho. A armadilha foram os sacola-bolseiros, como já se poderia esperar. Um dia, um ano antes da festa, eu por acaso estava caminhando pela estrada, quando vi Bilbo mais adiante, de repente, na distância, os sacola-bolseiros surgiram, vindo em nossa direção. Bilbo diminuiu o passo, e então de súbito desapareceu. Fiquei tão assustado que não tive capacidade de me esconder de um modo mais usual, mas entrei na cerca viva e caminhei ao longo do campo, do lado de dentro. Estava espiando a estrada, depois que os sacola-bolseiros tinham passado, e olhando direto para Bilbo quando ele reapareceu. Pude ver o reflexo de um objeto de ouro quando ele colocou alguma coisa de volta no bolso da calça. Depois disso, mantive os olhos abertos, continuou Merry, na verdade, confesso que espionei. Mas deve admitir que a coisa era muito intrigante, e eu era apenas um adolescente. Devo ser o único no condado, além de você, Frodo, que já leu o livro secreto do velho camarada.
Você leu o livro, gritou Frodo. Puxa vida! Então nada pode ser guardado a salvo? Não perfeitamente a salvo, eu acho, disse Merry, mas eu só dei uma olhada rápida, e isso já foi difícil. Ele nunca deixava o livro jogado por aí. Fico imaginando o que foi feito dele. Gostaria de dar mais uma olhada. Você está com ele, Frodo? Não, não estava em bolsão. Bilbo deve tê-lo levado. Bem, como ia dizendo, continuou Merry, guardei para mim o que sabia, até esta primavera, quando as coisas ficaram sérias. Então formamos nossa conspiração, e como também estávamos levando isso a sério, e falávamos a sério, não fomos escrupulosos demais. Você é um osso duro de roer, e Gandalf é ainda pior. Mas se quiser conhecer nosso investigador-chefe, posso apresentá-lo. Onde está ele? Perguntou Frodo olhando ao redor, como se esperasse que uma figura mascarada e sinistra saísse de dentro do armário. Um passo à frente, Sam, disse Merry, e Sam se levantou com o rosto vermelho até as orelhas. Aqui está nosso coletor de informações. E ele coletou muitas, posso lhe garantir, antes de ser finalmente pego. Depois do que, posso dizer, pareceu julgar que estava comprometido com sua palavra de honra, e simplesmente ficou mudo. Sam, gritou Frodo, sentindo que a surpresa não poderia ser maior, e não podendo decidir se estava zangado, aliviado, achando graça ou simplesmente fazendo papel de bobo. Sim, senhor, disse Sam, peço desculpas, senhor. Mas não quis lhe fazer mal, senhor. Frodo, nem ao senhor. Gandalf, falando nisso. Ele é sensato, veja bem, e quando o senhor disse ir sozinho, ele disse não. Leve alguém em quem possa confiar. Mas isso não quer dizer que eu possa confiar em qualquer um, disse Frodo. Sam lançou-lhe um olhar triste. Tudo depende do que você deseja, interrompeu Merry, pode confiar em nós para ficarmos juntos com você nos bons e maus momentos, até o mais amargo fim. E pode confiar também que guardaremos qualquer um de seus segredos, melhor ainda do que você os guarda para si. Mas não pode confiar que deixaremos que enfrente problemas sozinho, e que vá embora sem dizer uma palavra. Somos seus amigos, Frodo. De qualquer modo, é isto, sabemos a maior parte do que Gandalf lhe disse. Sabemos muito sobre o Anel. Estamos com um medo terrível, mas iremos ao seu lado, seguiremos você como cães. E, afinal de contas, senhor, acrescentou Sam, o senhor deveria seguir o conselho dos elfos. Gildor lhe disse que deveria levar pessoas que estivessem dispostas. E nós estamos, isso não se pode negar. Eu não nego, disse Frodo olhando para Sam, que agora sorria, não nego, mas nunca mais vou acreditar que está dormindo, quer você ronque ou não. Vou dar-lhe um chute forte para ter certeza. Bando de patifes enganadores, disse ele, virando-se para os outros. Mas ainda bem que tenho vocês, disse rindo, levantando-se e acenando os braços, desisto. Vou seguir o conselho de Gildor. Se o perigo não fosse tão grande dançaria de alegria. Mas mesmo assim, não consigo evitar a felicidade que sinto, felicidade que há muito não sentia. Temia muito por esta noite. Bom, está combinado. 3 brindes para o Capitão Frodo e companhia, gritaram eles, dançando em volta de Frodo. Merry e Pippin começaram uma canção, que aparentemente tinham aprontado para a ocasião. Foi feita seguindo o modelo da canção dos anões que lançou Bilbo em sua aventura muito tempo atrás, e ia na mesma melodia. Adeus, vamos dar à casa e ao lar. Pode chover e pode ventar. Vamos embora antes da aurora. Mata e montanha atrás vão ficar. A Valfenda vamos onde elfos achamos. Em descampados e por entre ramos. Por trechos desertos seguimos espertos. O que vem depois nós não divisamos. Na frente o inimigo, atrás o perigo.
dormindo ao relento, o céu por abrigo. Até que por sina a dureza termina. Finda a jornada, cumprido o castigo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos partir antes da aurora. Muito bem, disse Frodo, mas neste caso há muito o que fazer antes de irmos dormir, sob um teto, pelo menos por hoje. Oh, aquilo era poesia, disse Pippin, você realmente quer partir antes do dia raiar? Não sei, respondeu Frodo, tenho medo daqueles cavaleiros negros, e tenho certeza de que não é seguro ficar num só lugar por muito tempo, principalmente num lugar para onde se sabe que eu estava indo. Também, Gildor me aconselhou a não esperar. Mas eu gostaria muito de ver Gandalf. Pude perceber que até Gildor ficou perturbado quando soube que Gandalf não tinha aparecido. Depende de duas coisas. Em quanto tempo os cavaleiros conseguiriam chegar a Buqueburgo? E em quanto tempo poderíamos partir? Temos muitos preparativos a fazer. A resposta para a segunda pergunta, disse Merry, é que poderíamos partir dentro de 1 hora. Já preparei praticamente tudo. Há 6 pôneis num estábulo do outro lado do campo, os mantimentos e equipamentos estão todos embalados, com a exceção de roupas extras e da comida perecível. Parece que a conspiração foi muito eficiente, disse Frodo, mas e os Cavaleiros Negros? Seria seguro esperar Gandalf mais um dia. Tudo isso depende do que você acha que os cavaleiros fariam, se o encontrassem aqui, respondeu Merry. Eles poderiam já ter chegado até aqui, é claro, se não tivessem parado no portão norte, onde a cerca desce até a margem do rio, exatamente deste lado da ponte. Os guardas do portão não os deixariam entrar à noite, embora eles pudessem forçar a entrada. Mesmo durante o dia, tentariam mantê-los fora daqui, eu acho, pelo menos até conseguirem enviar uma mensagem para o senhor da sede, pois não iriam gostar da aparência dos cavaleiros, e certamente teriam medo deles. Mas, é claro, a terra dos buques não pode resistir a um ataque determinado por longo tempo. E é possível que, de manhã, até mesmo há um cavaleiro negro que subisse e perguntasse pelo senhor Bolseiro fosse permitido entrar. Muita gente sabe que você está vindo morar em Criconcavo. Frodo ficou sentado por um tempo, pensando. Já me decidi, disse ele finalmente, parto amanhã, assim que o dia nascer. Mas não vou pela estrada, seria ainda menos seguro do que esperar aqui. Se for através do portão norte, minha partida da terra dos buques será imediatamente do conhecimento de todos, em vez de ser um segredo por vários dias no mínimo, como deve acontecer. Além do mais, a ponte e a estrada leste perto da fronteira serão certamente vigiadas, quer algum cavaleiro entre na terra dos buques quer não. Não sabemos quantos são, mas há pelo menos 2, e possivelmente mais. A única coisa a fazer é partir numa direção totalmente inesperada. Mas isso só pode significar que o caminho é o da Floresta Velha, disse Fredegar horrorizado, não pode estar pensando em fazer isso. A floresta é quase tão perigosa quanto os Cavaleiros Negros. Nem tanto, disse Merry, parece uma atitude desesperada, mas acho que Frodo tem razão. É o único jeito de partirmos sem sermos seguidos imediatamente. Com sorte, poderemos conseguir uma boa vantagem. Mas vocês não vão ter sorte na Floresta Velha, objetou Fredegar, ninguém tem sorte ali. Vão se perder. As pessoas não entram lá. Entram sim, disse Merry, os Brandebuques entram, ocasionalmente, quando lhes dá na telha. Temos uma entrada particular. Frodo entrou uma vez, há muito tempo. Já estive lá várias vezes, geralmente de dia, é claro, quando as árvores estão com sono e bastante tranquilas. Bem, faça como achar melhor, disse Fredegar, tenho mais medo da Floresta Velha do que de qualquer outra coisa que conheço, as histórias que contam são um pesadelo, mas meu voto conta pouco, pois não vou nessa viagem. Mesmo assim, fico feliz em pensar que alguém vai ficar para trás, alguém que possa contar a Gandalf o que fizeram, quando ele aparecer, como tenho certeza de que fará logo.
Apesar de gostar muito de Frodo, Feribolger não tinha vontade de deixar o condado, nem de ver o que havia fora de lá. Sua família era da Quarta Leste, do Val-Bad, nos Campos da Ponte, na verdade. Mas nunca atravessara a Ponte do Brandevin. A tarefa que lhe cabia, segundo o plano original dos conspiradores, era ficar e dar conta dos curiosos, mantendo a farsa de que o Sr. Bolseiro ainda morava em Criconcavo o máximo possível. Tinha até trazido algumas roupas velhas de Frodo para tornar mais real a encenação. Eles nem imaginavam o perigo que essa encenação acabaria representando. Excelente, disse Frodo, quando entendeu o plano, de outro modo, não poderíamos deixar qualquer mensagem para Gandalf. É claro que não sei se esses cavaleiros sabem ler ou não, mas não ousaria deixar uma mensagem escrita, pois poderiam entrar e revistar a casa. Mas se Feri está disposto a ficar na retaguarda, posso ter certeza de que Gandalf saberá por onde fomos, e isso decide o assunto. A primeira coisa a fazer amanhã é entrar na Floresta Velha. Bem, então é isso, disse Pippin, somando tudo, prefiro nossa tarefa à de Feri, esperar aqui até que os Cavaleiros Negros cheguem. Espere até ter avançado bastante na floresta, disse Fredegar, vão desejar estar de volta aqui comigo antes de 24 horas. Não adianta ficar discutindo isso, disse Merry, ainda temos de arrumar umas coisas e terminar de empacotar tudo antes de dormir. Chamo vocês antes do dia nascer. Quando finalmente se deitou, Frodo não conseguiu dormir por um tempo. As pernas lhe doíam. Sentia-se feliz em pensar que iriam cavalgando no dia seguinte. Finalmente caiu num sonho vago, no qual parecia estar olhando por uma janela alta sobre um mar escuro de árvores emaranhadas. Lá embaixo, entre as raízes, ouvia-se o som de criaturas se arrastando e farejando. Sabia que mais cedo ou mais tarde sentiriam seu cheiro. Depois escutou um ruído distante. A princípio, pensou ser um vento forte vindo sobre as folhas da floresta. Então percebeu que não era o vento, mas o som do mar ao longe, um som que nunca ouvira quando acordado, embora com frequência lhe perturbasse os sonhos. De repente descobriu que estava fora de casa, ao relento. Não havia árvore alguma no fim das contas. Estava numa charneca escura, sentindo no ar um estranho cheiro salgado. Olhando para cima, viu uma torre branca e alta, que se erguia solitária sobre um penhasco. Sentiu um enorme desejo de subir na torre e ver o mar. Começou a subir com dificuldade, mas de repente um raio cruzou o céu, e houve um barulho de trovão.